Olá, estamos aí de volta com o Entre o Céu e a Terra e o assunto do nosso programa de hoje é o encontro com a própria sombra. Vamos para a nossa historinha de abertura e vamos entender esse assunto, o que ele revela para nós. Então imagine só, ali todos os dias, uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. Essa pessoa que tenta seguir em frente no dia a dia, na sua rotina, ela trabalha, resolve seus problemas, cumpre seus compromissos e continua funcionando, correspondendo às expectativas, né? Sorri, por vezes, de forma automática, quase como se atuasse, como se fosse algo assim, não espontâneo, mas forçado. Então tudo vai fluindo no automático na vida dela, nada muda. E essa pessoa tem a sensação, por vezes, de que, da mesma forma que nada muda, ela comete os mesmos erros, tropeça nas mesmas pedras, vivencia os mesmos problemas, por vezes nos relacionamentos, as mesmas frustrações, vivencia os mesmos conflitos internos. Ela até quer mudar, ela entende que mudar faz parte e é importante. Ela quer reagir de uma forma diferente. Ela quer não ter que cair nos mesmos padrões. Mas, quando ela percebe, pronto, tá ali de novo, aquela mesma insegurança, aquele mesmo medo, aquela mesma necessidade de aprovação. Uma raiva que por vezes explode quando não deveria, o mesmo vazio que por vezes insiste em voltar. A mesma baixa autoestima que por vezes aparece. Então, surge uma pergunta desconfortável. Por que eu continuo me sabotando? Por que eu continuo fazendo isso comigo? Por que a minha vida continua do mesmo jeito e eu continuo fazendo as mesmas escolhas? Talvez, querido ouvinte, o problema não esteja tão longe quanto a gente imagina quando a gente se vê numa posição como essa. Talvez nem esteja fora de nós. Pode existir alguma coisa dentro da gente pedindo para ser vista, ouvida, entendida. A necessidade de se respeitar, de dizer não, de se preservar, de não permitir mais que até mesmo outras pessoas digam, façam com a gente aquilo que só nos magoa. Conhecer a si mesmo não é só descobrir as suas qualidades, as suas habilidades, porque existe uma parte difícil desse caminho de autoconhecimento que pede para a gente também muito coragem para a gente poder percorrer, que é o encontro com a nossa própria sombra. É a gente identificar os nossos próprios defeitos, identificar as nossas imperfeições, olhar para isso e abraçar isso, acolher isso. É entender aquilo que nós, por vezes, escondemos dos outros e de nós mesmos, porque é feio, a gente não quer ver. É a gente entender aquilo que, por vezes, a gente procura negar, aquilo que a gente procura justificar, aquilo que a gente procura ignorar. Existe uma parte difícil de nós, que por vezes tem nome. É o orgulho, a carência, o medo, a inflexibilidade, o controle. Dores emocionais guardadas, às vezes, as 7 chaves dentro de nós, dentro do nosso coração. Traumas que a gente carrega conosco e que a gente não se permite olhar para aquilo, levar aquilo para reflexão e, por vezes, até pedir ajuda para a gente poder analisar com calma e com coragem. Evoluir, como a gente já teve a oportunidade de falar no programa anterior, não é se tornar alguém perfeito, é a gente acolher as nossas imperfeições. Chega um momento da nossa jornada que o maior e melhor presente que a gente pode nos dar é a gente parar de fugir da gente mesmo e dos nossos problemas e das nossas imperfeições, daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que a gente está arrastando conosco já há muito tempo. Porque ninguém vai ficar olhando só para as coisas boas que tem dentro de si. Tem momentos em que os desafios,
as coisas, vamos colocar entre aspas aqui, ruins, né? Elas vão pedir atenção para nós. E ignorá-las não vai fazer com que elas vão embora. Às vezes a gente tem que ter coragem para caminhar por essas partes escuras da nossa alma, para a gente finalmente compreender quem a gente realmente é, não apenas nas nossas virtudes, mas também nas nossas sombras, nos nossos defeitos, nos nossos pontos de melhoria. Eita, e agora vem aquelas reflexões e perguntas muito profundas, né, sobre esse tema que a gente está trazendo aqui. Por que será que a gente insiste em caminhos, em decisões, a tomada de decisões e até mesmo insiste em estar ao lado, junto de pessoas que só vão nos decepcionar? Por que a gente insiste em seguir determinados caminhos? Que padrões que a gente continua repetindo, mesmo a gente vendo que não estão sendo positivos para nós? Você já se viu em alguma situação como essa? Perceber que você está repetindo um padrão, você o enxerga, você o percebe, mas você não realiza a mudança ou não consegue mudar por algum motivo, por alguma razão? Alguns padrões simplesmente se manifestam na nossa vida mostrando o aprendizado que a gente tem. E enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não quebra aquele ciclo, o padrão continua. As mesmas características de pessoas que entram na nossa vida, os sims constantes que a gente costuma dizer, não se permitindo, não conseguindo dizer não. Então a gente tem dificuldade de quebrar alguns ciclos, porque a gente pode estar sendo permissivo demais, aceitando demais situações que vão se manifestando na nossa vida de formas que parece que a gente perde até o controle. Parece que simplesmente o karma nos conduz, porque a gente já até se entregou. Ao invés de nós sermos protagonistas da nossa história e tomar as rédeas da nossa história. O que é ser protagonista da sua história? É você ter caneta e papel na mão e você poder escrever a história que você quer para você. E como que a gente faz isso? Através de escolhas. Às vezes, escolhas diferentes, mas, sobretudo, escolhas conscientes. E a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer para a nossa vida. E a gente saber o que a gente aceita e o que não aceita. E aquilo que a gente não aceita, não permitir mais que faça parte. Nem sempre é fácil, às vezes é desafiador, às vezes é duro. Mas às vezes a gente precisa até mesmo cortar da nossa vida situações, pessoas, contextos, coisas que já não nos fazem bem. Porque enquanto a gente continuar aceitando determinadas situações, a gente vai continuar repetindo padrões. E às vezes é a gente mesmo que cria esses padrões. Começa com a escolha. Às vezes a gente vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo. Ou não faz. A gente pensa, preciso fazer tal coisa, mas a gente deixa para depois. Pode ser um padrão. E se a gente alimenta esse padrão ao não fazer, ao procrastinar, quanto mais a gente alimenta esse padrão, mais esse padrão tende a se manifestar em outras situações da nossa vida, fazendo parte até mesmo de como a nossa alma passa a lidar com a própria vida, com a própria rotina. Aí o dia a dia tende a ser um tanto desafiador, porque nós sabemos o que nós temos que fazer, mas não fazemos. A lista só cresce, as cobranças aumentam. E a partir daí a gente pode entrar em desespero, porque não damos conta. Mas se tivéssemos sido disciplinados, ou seja, preciso fazer e vou fazer por disciplina e força de vontade, mesmo não querendo, mas sabendo que preciso, se a gente conseguir estabelecer essa dinâmica na nossa vida, a gente toma as rédeas da situação, a gente se torna protagonista. É a gente fazer aquilo que é necessário ser feito, mesmo que a gente não esteja com vontade, é a gente ir lá e fazer, porque é preciso fazer. Você já se viu em alguma situação em que você sabia que precisava fazer algo e foi lá e fez? Como você se sentiu depois disso? E quando foi o oposto? Como você se sentiu quando sabia que precisava fazer algo
mas deixou passar. Deixou passar aquele tempo, às vezes perdeu aquela oportunidade, aquele prazo. Como foi o sentimento? Às vezes a gente tem que fazer pelo bem-estar e prazer que a gente vai ter depois de satisfação por ter dado conta, por termos feito a nossa parte, por termos sido disciplinados, por termos correspondido não aos outros, mas a nós, ao compromisso que a gente assumiu em primeiro lugar com a gente mesmo. E quantos compromissos e responsabilidades que a gente assume no dia a dia. Alguns que a gente corresponde, outros não. Mas pense, a partir do momento que vira uma rotina ou que a gente incorpora na nossa vida a prática de fazer acontecer, a gente tem o poder de mudar o que a gente quiser. A gente tem o poder de se transformar. A gente tem o poder de mergulhar nas nossas sombras e modificar o que a gente tem que modificar. Mas às vezes, quando a sombra sobressai a luz, internamente falando, né? A preguiça sobressai, a culpa sobressai, o remorso sobressai, a mágoa sobressai, a depressão sobressai. Quando a sombra está muito intensa, parece que a gente não tem forças, a nossa luz está tão baixinha, tão pequena, a gente precisa de ajuda. A gente precisa pedir ajuda. Porque sozinho parece que a gente não está conseguindo dar conta. A ajuda pode vir dos mais diversos lados. Pessoas próximas ou não tão próximas assim. Família, amigos ou até mesmo profissionais da área da saúde que podem nos ajudar. Como nós estamos falando da nossa alma e da nossa personalidade, não vamos desconsiderar também o espiritual. Às vezes a gente pode precisar da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um grupo espiritual para nos auxiliar, trazendo orientações, conselhos, ajudas para a saúde mental, emocional e espiritual do nosso ser. Por vezes é o que a gente está precisando. A gente não sabe o que está se passando nos bastidores sutis da nossa vida. Às vezes por fora a gente até dá um sorriso, aparente estar bem, mas por dentro nossa alma está implorando, pedindo socorro. E o nosso espírito também. A gente não sabe das energias que estão ao nosso redor, presenças espirituais que estão ao nosso redor, só reforçando às vezes alguns padrões, ou trazendo pensamentos intrusivos para o nosso ser, que podem estar reforçando alguns padrões. A gente não sabe o que do nosso inconsciente está aflorando, padrões antigos, até de outras encarnações que podem estar vindo à tona, e a gente nem imagina que só estão reforçando aspectos negativos do nosso ser, as nossas sombras. O quanto a gente tem se permitido olhar para isso, entender isso, para trabalharmos isso dentro de nós, aprimorarmos isso. É fundamental a gente se permitir. Mas eis o ponto, você foge do desconforto de olhar para aquilo que precisa ser olhado dentro de você, para esses desafios, esses chamados possíveis defeitos, né? Ou você aceita isso e aprende consigo próprio, consigo própria. Abraça esses cantos mais profundos do seu ser e fala assim, vem cá, vamos olhar para essa situação. Dói, não é fácil. Porque a gente tem que reconhecer determinadas fragilidades, vulnerabilidades do nosso ser. E isso não é simples, isso não é fácil. E difícil ainda mais é quando a gente pede ajuda e de fora, que às vezes é muito mais fácil o outro enxergar coisas que a gente mesmo não está conseguindo, né? A pessoa revela, joga luz em determinados problemas, características em nós para serem aprimoradas e a gente olhar para aquilo, a partir do olhar, da visão do outro, isso pode machucar a gente. Pode não ser tão simples assim. Como é que o outro está falando assim? Mas se a gente pediu ajuda para o outro, olhar e apresentar para nós determinadas características do nosso ser, que sozinho parece que a gente não está conseguindo perceber e modificar, então, no mínimo, eu tenho que ser humilde para aceitar, para acolher. Me permitir analisar aquilo e ver para lá. E se o outro tiver alguma razão no que ele está falando? Perceba, o outro, que eu digo, né, essa pessoa que a gente pede ajuda, pode justamente estar nos dando a oportunidade da gente observar determinados defeitos ou
necessidades de aprimoramento da nossa alma que sozinho a gente não conseguiria fazer. O quanto a gente tem se permitido receber esse tipo de ajuda. Faz parte do autoconhecimento. Não é porque a palavra se chama autoconhecimento que tem que ser só o auto, ou seja, só eu que tenho que fazer. Não, eu posso ter ajuda externa também. Uma outra pessoa pode me ajudar. Uma outra pessoa pode jogar o holofote ali, luz na situação, para eu perceber a questão em si, facilitando e acelerando o meu processo. Pode pedir ajuda sempre que você precisar. E até mesmo quando você estiver bem. Tem um exercício, e é um exercício que é muito bom fazer quando a gente já está se sentindo bem. Mas pode ser feito em outros momentos também, mesmo em instantes em que a gente esteja se sentindo mais frágil. Que é estar ao lado ou junto a uma pessoa que a gente conheça, goste, e num gesto de abertura, a gente faz um exercício conjunto, que é assim, olha. Sem julgamentos, eu vou me permitir receber críticas construtivas suas. Eu vou acolher, sem entrar na defensiva. Você pode apontar defeitos, erros, você pode, dentro da sua visão, dentro da sua perspectiva, dizer o que você percebe em mim que não é legal, que poderia ser melhorado. Olha só, um exercício que envolve uma confiança muito grande aqui, não é? Você tem que confiar muito na pessoa que está ao seu lado, mas ambos têm que confiar um no outro. E a recíproca vai ser verdadeira. Você vai falar assim, olha, mas da mesma forma, eu também depois vou me permitir dizer de você aquilo que eu percebo que não é legal. Dentro da minha visão, poderia ser melhorado. Eu participei desse exercício uma vez, quando eu estava numa prática da corporação, da organização que eu trabalhava. E foi muito interessante, porque na época eu tinha uma característica muito marcante que era ter dificuldade de dizer não para as coisas. E aí, estava com um colega de trabalho, um amigo, e ele trouxe justamente isso. Ele falou assim, Fernando, eu vejo o quanto você acumula muito trabalho por não conseguir dizer não. Então eu percebo que você tende a ser muito bonzinho no dia a dia. Se fosse eu ia falar assim, não, eu não vou assumir isso. não vou assumir tal coisa. Ele falou dentro da perspectiva dele. Mas eu acolhi aquilo e falei, deixa eu analisar. E deixa eu entender o quanto realmente eu tenho me sobrecarregado por não conseguir falar não. E a gente já teve a oportunidade, inclusive, de refletir a respeito desse tema aqui no programa. E a partir daquele dia, eu comecei a ficar mais consciente dessa característica que ele trouxe para mim, de mim mesmo. E comecei a observar. Opa, pera lá. Será que isso realmente me cabe? Será que eu preciso absorver mais essa situação, mais essa demanda? Ou eu posso dizer não? Você percebe? E é claro, depois foi a minha responsabilidade administrar isso no dia a dia e me aprimorar. Falo que hoje eu sou uma pessoa muito diferente de quem eu era X anos atrás. Muito prazer. Então, o ensinamento é esse. Transforme-se ao ponto de você precisar se apresentar de novo para as pessoas, porque você já não é mais a mesma pessoa que eles conheceram. Esse é o ponto que a gente pode chegar, se a gente se permitir se transformar. Então eu estou tendo que me apresentar para muita gente, ultimamente, de novo, que me conheceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não digo 5 anos atrás, porque, assim, embora eu tenha já... E a gente não para, né? De tentar ali se aperfeiçoar, se aprimorar, tentar olhar para os defeitos que a gente ainda carrega um monte, né? 5 anos para cá, eu estava numa jornada de autoconhecimento, já que há 10 anos eu estava começando. Então, você olha para trás e fala assim, olha só como eu era 10 anos atrás. Nem eu me reconhecia. Olha só isso, aquilo. Olha quem eu sou hoje. E olha o que mais maravilhoso. Como eu vou estar daqui a 5 e 10 anos à frente. Olha, isso é incrível. Fernando, quero daqui 5, 10 anos me comparar com o Fernando de agora, que está aqui gravando, que está aqui falando com vocês, e perceber mudanças. Eu quero me perceber melhor, eu quero me perceber diferente. Eu tenho esse compromisso comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou entrar naquele padrão de perfeição. Eu quero fazer as coisas no meu tempo. Eu quero fazer com leveza.
Porque a gente merece leveza, a gente merece paz. E eu trago esse convite para você. Como você pode... E aí vem essa pergunta, né, para a gente poder fechar. Como você se percebe hoje? Olhando para quem você era 10 anos atrás. Você viu mudança? Se você não viu mudança em 10 anos, tem alguma coisa errada aí. Mas se você já viu mudança, parabéns. Agora, como você deseja estar daqui 5, 10 anos à frente? E o que você pode fazer para chegar nesse ponto, nesse objetivo? E aí, o que você pode fazer por você para que as coisas sejam diferentes na sua vida? Será que você consegue, desde já, identificar pontos a serem trabalhados, padrões a serem modificados, quebrados, e falar assim, não, pera lá, eu quero continuar o meu aprimoramento. Eu sei o que eu preciso fazer. Só depende de mim fazer, porque ninguém vai fazer por mim. Então, vou fazer minha parte. Aí cabe a você fazer ou não a sua parte. Fica a seu critério, né? Porque depois que a gente retorna para o plano espiritual, a gente tem que prestar conta, né? Para um homem barbado, um homem de cabelo branco, barba branca. Você vai ter que prestar conta para você mesmo. A gente fala que é para o plano espiritual, para a sua própria consciência, para o seu superior. Você que planejou tua encarnação, já pensou? Chega ao final dela, você quer ter saído melhor do que quando chegou. Mas você vai ter que se deparar com as imperfeições, com os defeitos do seu ser. Você vai ter que se deparar com o seu lado sombra durante esse processo. Aproveita, porque a encarnação é para isso também. Usufrua do dia a dia, aqui no mundo físico, da sua vida, da sua jornada, sem negligenciar a necessidade que você tem de sair dessa vida melhor do que quando você chegou nela. É inevitável que, à medida que a gente amadurece, à medida que a gente vai ganhando conhecimento e experiência, a gente vai aprendendo muita coisa e a gente tende, com mais naturalidade, a lapidar o nosso ser. Mas isso não é para todos, é para quem deseja. Porque algo que eu costumo dizer é assim, idade cronológica não é sinônimo de sabedoria. Tem muita gente com muitos anos nas costas já de vida aqui no mundo físico que se comporta como um adolescente, como uma criança mimada. Enquanto tem muitos jovens que parece que tem uma mente, uma cabeça de adultos, de pessoas muito mais velhas. Então, com certeza, você vai aprender muito com muitas pessoas jovens. Até com a espontaneidade das crianças. Assim como pode aprender muito com pessoas mais maduras e adultas, né? Porque às vezes você pode ter jovens maduros também. Então, não julgue pela aparência, não julgue o livro pela capa. Vá conhecer o conteúdo. Pode ter pessoas maravilhosas que podem cruzar o teu caminho, que podem ajudar você nesse seu processo de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. E é isso. Estamos finalizando aí mais o programa. Agradeço pela oportunidade. Convido você para me acompanhar nas redes sociais, @FernandoVidia, e vejo você no próximo programa. Deixo um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.